Salve, queridos! Vocês já devem ter se perguntado de onde vem tanta discórdia, tanta briga, tanta guerra entre Israel e Irã. Mas talvez você não saiba que Israel e Irã já foram brothers, né? Já foram, como dizem os jovens, BFF, né? Melhores amigos, lá para trás. E hoje, claro que isso aí está muito distante da realidade. Então, eu resolvi fazer este vídeo aqui para contar um pouco, né, essa relação milenar entre Irã e Israel, sua perspectiva bíblica e histórica, né? São dessas duas nações antigas, né, da história. Então, Israel e Irã representam dois dos povos mais antigos que a história tem registrado. Então, o povo hebreu, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e os persas. Sim, você deve saber também que o Irã não é árabe, ele é persa, é outra coisa, né? E os persas são os ancestrais do povo iraniano. Então, embora hoje suas relações sejam marcadas por hostilidade política e religiosa, a Bíblia nos apresenta um quadro surpreendentemente amistoso em certos momentos cruciais da história. A relação entre esses dois países, entre esses dois povos, remonta a mais de 2.500 anos. E essa história se entrelaça com o surgimento, queda e restauração de reinos, profecias, intervenções divinas, profetas, né? E posteriormente embates ideológicos modernos. Mas antes de qualquer coisa, vamos achar no mapa, né, onde estão esses dois países. Então aqui você está vendo onde fica o Irã, né, aqui no lado direito, e Israel lá 1.600 quilômetros aqui do lado esquerdo, essa porção pequenina de terra. Então você vê aqui quem está no meio é o Iraque. Então você imagina como deve ser legal morar hoje no Iraque, enquanto você está lá vivendo sua vida, você olha para cima e vê os foguetes, os mísseis, né, atravessando o seu país, os mísseis que o Irã manda, os aviões de caça de Israel, das forças de defesa de Israel, passando em cima da sua cabeça. Então não deve ser um lugar muito bacana de morar, né? E aqui também, deixa eu pegar aqui, você vê, né, onde está, aqui quem são os vizinhos de Israel. Você vê que a vizinhança de Israel é uma vizinhança não muito amigável. Então você tem a Síria, onde fica aqui o Hezbollah, né, você está vendo aqui nessa legenda vermelha, e embaixo os Houthis do Iêmen, que são grupos terroristas, segundo, né, relatos de Israel. O Irã é quem financia todos esses grupos terroristas, né? Tem outros também, mas aqui só para vocês terem uma ideia, primeiro, a dimensão do tamanho do Irã e o tamanho de Israel. Muito bom. Então, no Antigo Testamento, conta que o rei Ciro o Grande, que foi fundador do Império Persa, ele é retratado como uma figura messianicamente positiva. O profeta Isaías escreveu mais de 100 anos antes de Ciro nascer, 100 anos antes de Ciro nascer, ele escreveu assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante dele. Isso está em Isaías 45. Então, o Ciro, quem foi esse Ciro, né? Ele conquistou a Babilônia no ano 539 a.C. e logo que depois que ele conquistou, ele libertou os judeus do cativeiro babilônico, né? E autorizou o retorno a Jerusalém para a reconstrução do templo. Isso está em Esdras, no livro de Esdras, logo no capítulo 1. Então, né, você sabe que o povo hebreu ele foi levado como escravos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E isso eu conto em mais detalhes no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre Daniel, o profeta Daniel, né, que foi levado também como escravo na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Aquele Daniel que entrou na cova dos leões, aquela coisa toda, né? Então assista esse vídeo aí que é uma história bem interessante. Então, esse daí, o fato do
povo hebreu ter sido levado para o cativeiro na Babilônia, um dos momentos mais críticos para eles, né? Porque além de terem sido levados como escravos, aconteceu a destruição de Jerusalém, e nesse momento que aconteceu o desaparecimento da Arca da Aliança, né? Aquela arca lá, como você sabe, se você assistiu Indiana Jones, você sabe do que eu estou falando, a Arca da Aliança que tem as tábuas, né, dos 10 mandamentos. E é interessante também, porque quando você pega, sabe aquela música Rivers of Babylon, né, Rios da Babilônia, que é você deve ter ouvido já, né? By the rivers of Babylon, né? Desculpem a entonação, mas aquela música foi popularizada pelo grupo jamaicano Boney M em 78, né? Essa música, Rios da Babilônia, foi baseada no Salmo 137, né? Principalmente nos versículos de 1 a 4. O Salmo 137, se você ler, depois que acabar o vídeo aqui, ele expressa a dor e a saudade do povo judeu exilado na Babilônia, né, após a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, como eu comentei. É um lamento profundo pela perda da terra natal e do templo. Então, aí a Babilônia cai, Ciro o Grande conquista a Babilônia, né? Ele foi o fundador do Império Persa, e essa conquista foi relativamente pacífica. Você tem registros históricos e arqueológicos, como o Cilindro de Ciro, que sugerem que a cidade foi tomada sem muita resistência e que Ciro foi bem recebido pelos babilônios. Na visão bíblica, a Pérsia então foi usada por Deus para restaurar o povo de Israel após o juízo da Babilônia. O juízo que é assim, o castigo que Deus mandou para os hebreus, porque não seguiam a orientação de Deus, então ele falou, então eu vou destruir vocês, manda aí a Babilônia invadir e tal, e leva eles como escravos. Então, no livro de Esdras, Neemias e Esther, eles relatam episódios da convivência entre judeus e persas em relativa paz e proteção. Eu vou falar aqui um pouco de Esther, que aliás é um livro bem legal de ler, é pequeno e conta a história do que aconteceu com Esther. Eu vou comentar um pouco mais para frente aqui. Então, como eu falei, Ciro é celebrado por sua tolerância religiosa e pela devolução dos utensílios do Templo de Jerusalém. Então, ele não apenas libertou, né, o povo hebreu da escravidão lá da Babilônia, como ele falou, olha, voltem para sua terra, reconstruam o templo de vocês, levem aqui esses utensílios que foram tomados pelo rei Nabucodonosor e pode ir embora, vão em paz. Tá certo? Dario, que é outro rei que foi sucessor de Ciro, ele também é citado positivamente. Ele ratificou o decreto de Ciro e permitiu a reconstrução do templo de Jerusalém continuasse. Isso está registrado no livro de Esdras, no capítulo 6. Durante o reinado há um outro personagem, né, chamado de Xerxes, o Assuero, no livro de Esther narra como uma jovem judia salva seu povo de um plano de genocídio tratado por Amã, que era um oficial persa. Então Esther se torna rainha e com o apoio de Mardoqueu, eu vou contar, é primo dela, né, muda o curso da história dos judeus da Pérsia. Então o Império Persa dominava vastas regiões, incluindo a Judéia, né? Então, como tinha aqui o povo hebreu, Babilônia conquista todas as terras do povo hebreu, né? Leva eles como escravos, aí Ciro vem e conquista a Babilônia, logo toda essa região é do Império Persa. Então, muitos judeus viviam na diáspora, que era fora da terra de Israel. E a cidade de Suzã, que era a capital persa, era um dos centros de poder desse império. Né? Então você vê, né, essa diáspora aí começa lá desde o Império Romano, né, quando o imperador expulsa os judeus da terra, e os judeus só vão voltar a se reunir na fundação do Estado de Israel em 1948 pela ONU. Então olha só, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. O livro de Esther, ele é o único da Bíblia em que o nome de Deus não aparece diretamente, mas a providência divina é percebida em cada detalhe da narrativa. Então,
Apesar de não falar porque Deus fez isso, Deus fez como outros livros, você vê, né, a mão de Deus por trás dos acontecimentos. Então esse rei Assuero, que é o Xerxes, ele dá uma grande festa, né, e ordena que a sua rainha, uma tal de Vaste, compareça perante os convidados para exibir sua beleza. Então esse rei, ele tinha a rainha, né, a mulher dele era a mulher troféu, né, certamente não trabalhava, só ia na academia, só ia no salão de cabeleireiro, tá certo? Ele falou, eu vou mostrar para todo mundo como ela é bonita. Não tinha rede social na época, não dava para postar foto, então eu vou fazer uma festa e eu vou mostrar minha mulher como ela é bonita. Só que a rainha, essa Vaste, recusou. Não vou, não tô afim, tô cansada, quero ficar em casa vendo uma série, né? Ela falou, não vou. Ele falou, não vai, então eu vou te depor. Aí depõe ela. Ele falou, agora você não é mais minha rainha. Bom, aí o que esse cara fez, né, o rei Xerxes? Ele fez um concurso, deve ser um concurso de Miss, para escolher uma nova rainha. E uma tal de Esther, que era uma jovem judia, órfã, né, criada pelo seu primo, o Mardoqueu, é escolhida por sua beleza e graça. Esther esconde sua identidade judaica a pedido de Mardoqueu. Mardoqueu era um cara bem safo, né? Então ele cuidava da sua prima, Radassa, chamada Esther, como filha, porque os pais dela morreram. Então o primo cuidava dela, né? Então o Mardoqueu, né? Então ele cuidava da Radassa, que era chamada de Esther, que era filha do seu tio, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Isso está no livro de Esther, no capítulo 2. Então, foi ele quem ordenou a não revelar sua identidade judaica para não dar B.O., né, quando ela foi levada ao palácio para a seleção da nova rainha. Esse Mardoqueu era uma figura de autoridade espiritual e emocional para Esther, então Esther gostava muito dele, além de um estrategista cuidadoso. O Mardoqueu, ele trabalhava no portão do Palácio Real. Ele era era um funcionário público, né? Um conselheiro. E um episódio importante mostra a sua lealdade. Ele descobriu, esse Mardoqueu, uma conspiração de 2 eunucos contra o rei Assuero. Né? O eunuco, vocês sabem o que é, né? Ele descobriu que eles estavam tramando alguma coisa e denunciou para o rei, né? E isso foi registrado no livro oficial do reino. Isso está no capítulo 2 de Esther. E aí, o rei ficou super agradecido para ele e tal. Aí, um tal de Amã, né, era um dos principais oficiais do rei, oficial das forças, né, como se fosse o exército. Ele se sentiu ofendido porque Mardoqueu se recusou a se curvar diante dele. Então, onde esse Amã ia, imagina, era o chefe das forças militares. O cara era todo poderoso. E todo mundo cumprimentava ele, se curvava diante dele. E o Mardoqueu não fazia isso, né? Por quê? Porque o Mardoqueu falava, cara, eu só me curvo perante Deus. Então não adianta vir você aí, você pode ter poder, mas eu não me curvo diante de você. Aí ele fica doido da vida, né? E como vingança, o Amã tramou, então, destruir todo o povo judeu do Império Persa. E tinha bastante judeu lá. Então ele convenceu o rei, esse Xerxes, a assinar um decreto autorizando o extermínio dos judeus de uma data específica. Então, o Mardoqueu ficou sabendo disso, ele se vestiu de luto e procurou Esther, pedindo que ela fizesse alguma coisa, né, junto ao rei. Ela já era rainha então, tá certo? E aí ele falou assim, né, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Essa frase está no livro de Esther, no capítulo 4. Então Esther pede que todos os judeus jejuem 3 dias por ela, porque ela sabia que o povo estava correndo risco, né? E arriscando sua própria vida, ela foi até a presença do rei sem ser chamada, o que podia ser punido com a morte. Então você veja que os reis da antiguidade, eles eram... Hoje a gente reclama quando alguém tenta falar, né, com uma pessoa na empresa, sem marcar reunião, sem nada, o cara fica bravo, mas pode conversar ou não, enfim, lá na época não tinha papo.
Então, se a rainha aparecesse, né, para falar com o rei sem ter agendado, ela poderia ser morta pelo rei. Então, dado esse argumento técnico, era melhor ela agendar alguma coisa. Mas, com essa situação aí, difícil, ela falou, eu vou arriscar. Eu posso até ser morta, mas eu vou falar com ele. Foi lá, e o rei a recebeu, né? E ela contou a história e ele falou, não, eu vou atender seu pedido aí. Aí, o que ela fez? Né? Marcou um banquete, né? Tava toda a corte lá e tal. E a Esther convidou o rei e Amã, né, que era o general, vamos dizer, para 2 banquetes. Então teve um banquete legal, não sei o quê. No segundo banquete, Esther revela para todo mundo que ela era judia e denunciou Amã como autor das conspirações para exterminar seu povo. O rei ficou bem bravo, né, e ordenou que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então Amã tinha preparado todo esse complô tal, e falou assim, vou enforcar esse cara que se recusa a se curvar diante de mim aqui nessa forca. Aí a Esther contou para o rei falou, pode armar essa arapuca aí para ele. Aí a Esther contou para todo mundo no segundo banquete e tal, o rei falou, então pega esse Amã aí, pode enforcar ele na forca que ele falou que ia enforcar o Mardoqueu. Né? O decreto real não podia ser revogado, mas o rei permite que os judeus se defendam de seus inimigos no dia marcado. Então, com o apoio de Mardoqueu, que agora ocupa a posição de destaque, né, os judeus prevalecem, ou seja, eles não foram mortos, né? E a vitória é celebrada até hoje pelos judeus na festa de Purim, que do hebraico, Pur significa sorte. Então, esses dias, no livro de Esther, no capítulo 9, fala, esses dias serão lembrados e celebrados por todas as gerações, famílias, províncias e cidades. Então, a festa de Purim é isso, né? A história de Esther. Então, mesmo sem ser citado, Deus está agindo por meio de Esther, Mardoqueu e dessas circunstâncias. Esther representa alguém que usa sua posição para fazer o bem, mesmo sob risco, quando vai lá falar com o rei, sem ter agendado nada, e aquilo que foi planejado para destruição se torna ocasião de libertação. Então, até hoje, né, como eu falei, a festa de Purim é comemorada por judeus do mundo todo como o dia em que o mal foi revertido. Né? Nessa festa, o que se faz? Ler o livro de Esther em público, usar fantasias, representando os disfarces da providência, fazer doações a pobres e enviar presentes de comida e alegria. Muito bem, então após o retorno do pós-exílio, né, muitos judeus permanecem na Pérsia, que é o Irã, atualmente, formando comunidades judaicas fortes. A influência persa é percebida em vários aspectos da vida religiosa e civil de Israel, que incluem a introdução de anjos, com os nomes Miguel e Gabriel, a estrutura do calendário do sistema jurídico, porque o Império Persa pensa num império poderoso, muito. Porque o Império da Babilônia já era gigantesco, a Pérsia domina tudo, domina Israel, domina assim, toda a região, então ficou realmente um império muito poderoso. Né? E também a influência, né, da Pérsia nos judeus também traz o conceito de juízo final, ressurreição dos mortos, desenvolvido no período interbíblico, né, que é entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, com a conquista de Alexandre o Grande, aí já estamos falando mais para frente, quando começa a mudança nas relações, então o Irã, que é o Império Persa, né, e Israel tinham boas relações, aí o negócio começa a azedar. Né? Então, Alexandre o Grande, depois da ascensão do Império Sassânida, que é persa zoroastrista, os judeus continuaram presentes no território persa, mas começaram a enfrentar momentos de tensão e perseguição esporádica. Então o negócio estava azedando, sabe? A relação estava azedando. Então, com a chegada do Islã no século VII, os judeus passaram a viver como eram conhecidos como dhimmis, que é pessoas protegidas, mas com restrições. Então, evidentemente, que os judeus não se converteram ao islamismo, claro, né?
Então eles viviam lá, tal, e falou, cara, né, eles eram assim, eram uns dhimmys, era, ok, pessoas protegidas para ficar aí, mas também tinha algumas restrições, não eram cidadãos com todos os benefícios de quem era persa mesmo, certo? Então, durante o Império Safávida, de 1501 a 1736, então agora já estou trazendo bem mais próximo de nós, né? O Irã se tornou oficialmente xiita, né? Então, judeus iranianos viveram em condições marginalizadas, aí o negócio azedou de vez, né? Mas ainda sobrevivia como comunidade. E muitos se destacaram como artesãos, comerciantes, médicos, enfim. Nos séculos seguintes, apesar de perseguições ocasionais, o Irã abrigou uma das maiores comunidades judaicas do Oriente Médio até meados do século XX. Aí o tempo passa mais um pouco, houve a criação do Estado de Israel, né, pela ONU em 1948, depois, portanto, da Segunda Guerra Mundial, e aí então, aí o negócio, o caldo entornou de vez. Então, a fundação de Israel em 48 foi então o ponto de inflexão. Na época, no Irã, quem mandava lá, então ainda não era uma teocracia, era um rei, que era chamado de Shah, o Shah Mohammed Reza Pahlavi, né? Ele tinha relações diplomáticas, comerciais com Israel, mas por razões estratégicas e econômicas. E esse Shah Reza Pahlavi foi deposto. Mas por que ele foi deposto pelo povo? Né? O regime desse Shah era fortemente autoritário. Então, após o golpe de Estado de 1953, com o apoio da CIA e do MI6, que é a área de espionagem, como se fosse a CIA da Inglaterra, né? Eles depuseram o primeiro-ministro eleito Mohammad Mossadegh. Aí o Shah Reza Pahlavi consolidou seu poder, suprimiu a oposição, restringindo liberdades civis. Ele criou uma tal de SAVAK, que era uma polícia secreta temida, que prendia, torturava e assassinava opositores, né? Partidos políticos independentes também foram eliminados ou controlados. Então, mesmo com a modernização econômica que esse Shah Reza Pahlavi proporcionou ao Irã, e do aumento da renda do petróleo na década de 70, mesmo assim, o que aconteceu? Né? Toda essa riqueza, ela não foi distribuída, ela estava concentrada em uma elite ligada ao Palácio Real. O povo via luxo excessivo na corte, corrupção generalizada, ainda bem que isso só acontecia lá, né? E a modernização do país foi feita de forma superficial, sem atender às necessidades da maioria rural e urbana pobre. Então, era um povo, né? Os governantes viviam no bem bom e o povo na miséria, né? O Shah Reza Pahlavi, ele tentou, entre aspas, né, ocidentalizar o Irã. Ele promoveu uma reforma agrária, educação escolar, igualdade para as mulheres. Se você procura no Google fotos do Irã dessa época, você vê, era um país europeu, né, praticamente. Né? Aí teve a proibição do uso do véu islâmico, nos anos 30, com seu pai, e depois campanhas contra a influência dos clérigos, quer dizer, dos religiosos. Só que essas medidas foram vistas como ataque ao Islã xiita tradicional, desrespeito à cultura iraniana e a ameaça às autoridades dos líderes religiosos de um tal de Khomeini. Você já deve ter ouvido falar do Ayatollah Khomeini, que já morreu, tá certo? Então, o nome desse cara era Ruhollah Khomeini, e ele se tornou a principal voz contra o regime. Ele era o líder religioso, né? Ele, então, o Shah fazendo essas coisas, ele começa a criticar duramente essas reformas, né? A dependência do Ocidente e a repressão que o Shah fazia à população.
Ele foi exilado em 1964, mas continua influente por meio de ele fazer seus discursos por meio de fitas cassete e cartas. Então você vê que o mundo a velocidade era menor, né, do que hoje. E aí o Khomeini, ele começou a mobilizar a população com base em uma religião, em uma visão islâmica revolucionária. O que é, né? Para variar, quem está fora do poder, o que promete? Promete justiça, independência e respeito à fé. Né? Ele estava então inflamando a população, falando, pô, esse Shah Reza Pahlavi aí, o cara, ele está acabando com a nossa religião, a nossa identidade, a gente está se ocidentalizando, né? E aí, o que acontece? Na década de 70, mesmo com a alta do petróleo, o Irã passou por uma inflação muito forte, mesmo com a alta do petróleo. Por quê? Porque a economia era mal gerida e centralizada no Shah, tinha um desemprego alto, especialmente entre os jovens educados, que não tinham oportunidade nenhuma, e isso aumenta o descontentamento nas classes médias e estudantes que acabam aderindo à oposição. Então a oposição começa a ganhar corpo, começa a ter muita gente contra, né, o Shah. O Shah era visto como um fantoche do Ocidente, né, principalmente nos Estados Unidos, porque, né, a oposição via que o Shah era um pau mandado dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos mandava lá, né. O Shah permitiu a presença militar e econômica no país, e isso, em um contexto nacionalista e religioso, gerou um enorme ressentimento popular. Então, com o tempo, o Shah não tinha mais apoio real da população. Ninguém aguentava mais o cara, era corrupção, vivia na fartura, inflação alta, economia detonada, não tinha emprego, então imagina, né? E aí a oposição resolveu se unir, né? Então, os religiosos, clérigos xiitas, nacionalistas, comunistas, liberais, estudantes, universitários, todo mundo contra o Shah. E aí, em 1978, teve muitos protestos, né, das pessoas, né, protestos populares em várias cidades, e aí o Shah, o que ele faz? Manda descer a borracha nesse povo. Então esses protestos eram protestos assim pacíficos, né, mas falando contra o governo, e eles são violentamente reprimidos. Em setembro de 78, ocorre a chamada Sexta-feira Negra em Teherã, um massacre de manifestantes pela tropa do regime. Em janeiro de 79, o Shah foge do Irã, oficialmente para tratamento médico e férias. No dia 1º de fevereiro de 79, o Khomeini retorna do exílio, né, volta para o Irã, e 11 de fevereiro de 79, o regime monárquico cai e começa a República Islâmica do Irã. Então aí é que o Irã começa a ser uma teocracia, né? Começa os religiosos mandando no país. E aí, o que acontece? Qual que é a consequência disso? Então o Irã se transforma em uma república islâmica xiita, liderada por um líder supremo, que era o Ayatollah Khomeini. A monarquia, que o Reza Pahlavi era o representante, ela é abolida. E aí, então, as relações com Israel e Estados Unidos são rompidas, tendo em vista que Israel sempre foi um aliado dos Estados Unidos. Então, o Irã fala, chega, não quero aqui nem Estados Unidos, nem Israel, nem ninguém, né? E aí, então, começa uma nova fase política, religiosa e ultra conservadora. Então, por que o Shah caiu? Porque perdeu a base popular, enfrentou uma oposição religiosa crescente, reprimiu sem diálogo e alienou o povo com reformas apressadas. Tudo isso agravado com uma crise econômica e falta de legitimidade. Então, não teve jeito, acabou caindo mesmo. Então, essa revolução, chamada Revolução Islâmica de 79, o Ayatollah Khomeini se torna o líder supremo do país, né, como eu comentei. O Irã rompe com Israel, definitivamente, né, e passa a ser chamado de entidade sionista ilegítima. Então, o Irã nunca reconheceu o Estado de Israel, né, não reconheceu essa definição da ONU em 48, falou, cara, não tem nada a ver, né?
E aí o regime iraniano adota então uma posição teológica, ideológica contra Israel, porque ele considera Israel usurpador das terras islâmicas. Então, Israel está no lugar que a terra é nossa, não é deles. Quem mandou vocês ficarem aqui? E essa relação, que como eu falei no começo do vídeo, era uma relação amistosa e tal, numa inimizade aberta, né? Essa inimizade muitas vezes alimentada por a teologia xiita revolucionária, que vê Israel como um povo opressor, o apoio do Irã a grupos como eu comentei, Hezbollah e Hamas, grupos terroristas, certo? E o receio israelense do programa nuclear iraniano, que, assim, o Irã, eu não estou falando do povo iraniano, eu estou falando esses líderes teocráticos, né, do Irã. Eles falam abertamente, né, que Israel tem que ser varrido do mapa, né, tem que sumir dali. Então Israel, tendo um vizinho desse, ele fica esperto, né? E qual que é o maior temor de Israel, Estados Unidos e do Ocidente? É que Irã tenha então uma arma nuclear, porque não tenho dúvida que eles vão usar, tá certo? Vão usar contra quem? Certamente contra Israel, e se os Estados Unidos entrar, certamente contra as bases americanas no Oriente Médio, né? Então o Irã vê Israel como intrinsecamente contrário ao Islã, né? Ao passo que Israel enxerga o regime iraniano como uma ameaça existencial. A ameaça existencial não é uma ideia, um conceito. É ameaça existencial literal. Então Israel vê o Irã como um país que quer destruí-lo, né? Então Israel e Irã disputam influência no Oriente Médio. O Irã apoia milícias anti-israelenses no Líbano, Síria, na faixa de Gaza, e Israel responde com ataques preventivos e diplomacia ativa com países árabes, como os acordos de Abraão. Eu não vou entrar aqui no vídeo na questão política, quem está certo, quem está errado, apesar de eu ter minha opinião sobre isso, porque o objetivo do vídeo é outro, é assim, de onde veio essa inimizade, tá? Então, enquanto Israel se ancora na promessa bíblica da terra, o Irã contesta a legitimidade dessa interpretação, né, de que Israel fala, isso aqui é a nossa terra, a terra que Deus deu para nós. O Irã fala negativo, não é nada disso, né? E Irã promove a ideia de resistência até o retorno do que eles chamam de Mahdi, que é o Messias Islâmico. Então, todas as religiões monoteístas têm essa ideia do retorno do Messias, tá certo? Ou retorno ou vinda, no caso do povo judeu, né? Que acredita que o Messias nunca veio e tal, então estão esperando até hoje. Então, se você pega essa história entre Israel e Irã, tem história de profecia, fim dos tempos. Tem, por exemplo, no livro de Ezequiel, no capítulo 38, tem a profecia de Gog e Magog, que é um texto que menciona então uma aliança entre Gog, que é um líder simbólico do norte, com várias nações, incluindo persas, etíopes e os Put, né, e a Turquia. Isso está no livro de Ezequiel, no capítulo 38, uma coalizão contra Israel nos últimos dias. E aí tem várias interpretações, né, sobre esse texto. A primeira interpretação, né, literal, alguns intérpretes entendem que Gog e Magog são nações literais do norte e que haverá um ataque real contra Israel. Por exemplo, essa interpretação literal associa Gog à Rússia e Magog ao Irã ou à Turquia. E tem uma interpretação simbólica. Outros entendem que representam forças do mal, sem uma nação específica, mas como a figura do caos final, antes da plena manifestação do reino de Deus. A menção da Pérsia, ou Irã, hoje, né, em Ezequiel, no capítulo 38, tem sido usada por alguns estudiosos contemporâneos para ligar eventos modernos ao cumprimento profético. Então, a aliança de nações muçulmanas contra Israel, combinada com hostilidade geopolítica, alimenta teorias escatológicas, que é do fim, né, baseado nessas passagens de Ezequiel. Porém, né, é importante que a gente trate essas conexões com cautela, sem sensacionalismo,
porque, como eu falei, são só interpretações. Muitos estudiosos associam essa profecia a uma possível guerra futura envolvendo Irã e outras potências contra Israel. Aí você fala assim, será que não está acontecendo isso agora? Porque Irã e Israel estão em guerra. Então, mas será que é dessa profecia ou não é? Ou daqui a pouco se resolve? Então, ninguém sabe. O profeta Daniel, de novo que eu já comentei aqui, que eu fiz um vídeo sobre ele viveu na Babilônia, exilado, como eu comentei, ele serviu os reis persas e ele teve visões proféticas sobre reinos futuros. Né? A Pérsia é representada por um urso ou por um dos lados do carneiro com 2 chifres. Isso vem em Daniel 7 e 8. Né? Embora tenha uma menção direta à Pérsia, o livro de Apocalipse de João, que eu já fiz um vídeo aqui também, ele fala sobre os reis do Oriente. Né? Você vai no Apocalipse, capítulo 16, o livro levanta interpretações apocalípticas modernas que colocam o Irã como parte dessas forças. Então a relação entre Israel e Irã, ela é profundamente enraizada em uma história de aliança no começo, proteção divina, coexistência, depois mudanças ideológicas e finalmente a hostilidade moderna. E é interessante ver que ao longo da história, né, países ou povos que se amavam passaram a se odiar, depois povos que se odiavam passaram a serem parceiros. Então, depende da época que você analisa. Quando a gente olha pela perspectiva bíblica, a Pérsia, no começo, foi um instrumento de restauração para Israel. Como eu falei, quando o rei Ciro liberou o povo para voltar, para reconstruir o templo e tal. Ciro e Dario. Reis persas como Ciro e Dario, eles foram modelos de tolerância e justiça nos relatos bíblicos. Então a mudança se deu por fatores, vamos dizer assim, não bíblicos, mas ideológicos e teológicos mais recentes. Né? Então a fundação de Israel em 48, a queda do Shah Reza Pahlavi. Então essa história, se você pega toda a história, então você vê que o período de hostilidade é muito mais curto em relação ao período de amizade. Né? No entanto, mesmo nas tensões atuais, as raízes bíblicas, elas revelam que o destino desses povos não é apenas político, mas também espiritual. Como no livro de Esther, Deus ainda pode escrever novos capítulos de redenção no relacionamento entre eles. Esperemos que Deus haja para que a paz possa ser restaurada nessa região tão complicada na história da humanidade. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.